Sabe quando a gente ministra a palavra, a gente ministra para a gente, né? Passa pela gente, não é verdade? Não é assim? Amém? Então, para você que nos assiste aí no YouTube, no Facebook, no Insta, não sei se está, ou quem vai assistir mais tarde, depois, amanhã, não sei, também, fique ligado aí, fique muito ligado, porque Deus certamente tem algo, um propósito especial essa noite para a tua vida, amém? Glória a Deus. Queridos, a salvação e o reino, diga assim, a salvação e o reino. Pois bem, então, mas antes de nós entrar bem a fundo nessa questão, eu queria que Félix me ajuda, segundo aos Coríntios, palavra que me veio aqui agora, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17 até o 20, segundo, você pode abrir a sua Bíblia, você pode ligar a sua Bíblia, acessa a sua Bíblia ou leia aqui na tela, tá bom? Que maravilha, tecnologia, não é não? Sim ou não? Então, queridos, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Diga amém. Amém. Diga assim, eu sou nova criatura. Ok, se você já nasceu de novo, vamos lá. Eis que tudo se fez novo, amém? O próximo versículo. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Diga, graças a Deus, hoje eu tenho um ministério chamado da reconciliação. Que maravilha. Ok, vamos mais adiante. E o 19. Pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Em outras traduções diz os seus pecados mesmo. E nos encarregou da palavra da reconciliação. Amém? Verso 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Diga assim, graças a Deus. Volta no 19, por favor, Félix. Queridos, leiam no Espírito esse versículo. Rumine esse versículo no teu espírito. Essa é a palavra de Deus. Ela cura, ela liberta, ela leva o homem para o seu destino. Amém? Entenda isso, queridos. Deus estava ali na cruz, em Cristo, através de Cristo, reconciliando, sendo reconciliado o mundo com Ele. E a palavra mundo ali é cosmos. Não era só eu e você que estavam sendo reconciliados. Não era só a prostituta lá da esquina que estava sendo reconciliada. Não era só o drogado, o pervertido. Deus estava reconciliando consigo o mundo, o cosmos todo, toda coisa criada, toda a criação. Só que agora Ele não está mais imputando. Na tradução da NVI diz, não está mais levando em conta os pecados ou as transgressões da humanidade, dos homens, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Queridos, eu quero que você entenda aqui essa noite como é forte isso. As pessoas estão indo para o inferno. Muitos dizem que o inferno não existe, mas as pessoas continuam indo para o inferno, não por causa mais dos seus pecados, mas por desconhecerem
a reconciliação. Desconhecerem isso que está escrito aqui. Desconhecerem as boas novas, o Evangelho. Desconhecerem. Elas não, repito, elas não estão indo para o inferno mais por causa dos seus pecados, por causa das suas transgressões. Só se alguém não contar essa boa notícia, se alguém não ir contar, não propositadamente levar essa boa notícia, essa reconciliação, a pessoa irá sim para o inferno. Embora Deus tenha amado o mundo e continue amando de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Na cruz, Deus estava reconciliando. Jesus, com a sua morte vicária, estava reconciliando o cosmos todo com Deus de novo. Aquilo que se perdeu no Éden, o domínio, aquilo que se perdeu a presença, aquilo que se perdeu a intimidade, agora, no segundo Adão, Cristo, tem a possibilidade de nos ser outorgada novamente através da cruz. Amém? Estão entendendo isso? Então, por isso que eu quero falar de salvação e de reino aqui essa noite. Olha que todos nós, independente dos dons, dos talentos, dos ministérios funcionais, né, que a gente tem, que a gente recebe, ou do Espírito Santo, ou do próprio Senhor Jesus, independente de qualquer coisa, independente se você sabe muita Bíblia, ou não sabe nada de Bíblia, independente se você tem 3 meses de igreja, ou 3 anos, ou 30 anos, independente, você tem o ministério da reconciliação, desde que você recebeu a Cristo, amém? Está entendendo isso? Eu não quero botar peso nenhum sobre teus ombros, o fardo do Senhor é suave, amém? Amém? E eu não pretendo botar um fardo maior que o do Senhor sobre os teus ombros, jamais pensaria nisso. Mas entenda na seriedade dessa palavra. Deus estava na cruz em Cristo, reconciliando Ele com o universo, com os cosmos, com toda a criação, com as pessoas. Então, a partir desse instante, a partir que Jesus disse tetelestai, está consumado, a partir que o véu se rompeu lá no templo, de cima a baixo, a partir desse instante, Deus não imputa mais os pecados aos homens, as suas transgressões, as suas maledicências, as suas falhas, os seus erros. Lembre-se que o sangue de Jesus foi poderoso para lavar e limpar todo pecado que existe na face da terra, os que existiam até Ele, os que existiram até aqui e ainda o que existirão até que Ele volte. Que amor é esse? Nós cantamos. Que amor é esse? Pare para pensar, que amor é esse? Graça incalculável, irresistível. Você está abraçado nesse amor. Você tem Ele dentro de você agora andando, caminhando. O Espírito Santo. Você caminha com Ele para lá e para cá. Você vai ao banheiro com Ele. Você pega o ônibus com Ele. Você vai à escola com Ele. Graça incalculável. Parou para pensar? Você carrega essa reconciliação dentro de você. Você é uma partícula de Deus, se eu posso falar assim. Eu e você não somos um Deus, nem um Deus pequeno, mas somos cristãos. Somos pequenos Cristos, crescendo na graça e no conhecimento a cada dia que passa, nos tornando melhores, tropeçando às vezes, caindo até às vezes, mas o seu amor
sempre vai lá, nos toma pela mão e nos levanta, não é isso? Já aconteceu isso com você? De você cair, tropeçar? Jesus foi lá e te levantou pela mão. Ou seja, Ele usou alguém para te puxar. Ele usou alguém para te trazer uma palavra. Ele usou alguém para te dizer algo que te... Ele usou a natureza, Ele usou a palavra, Ele usou um profeta. Amém? A salvação e o reino. Diga assim, a salvação e o reino. João capítulo 3, queridos. Por favor, Félix. João capítulo 3, do verso 3 ao 5. Essa é uma história bem conhecida, amados, onde Jesus vai ter com o maioral dos sacerdotes. Esse sacerdote vai ter com Jesus de noite, porque de certa forma ele, na sua posição religiosa, seria até temerário, né? Se alguém ouvisse, sei lá, ele tinha esse problema. Ele sabia que aquele homem tinha algo diferente, que Jesus tinha algo que poderia acrescentar na vida dele, mas ele era um religioso. Mas ele viu algo em Jesus então ele foi até Jesus de noite, para talvez não ser visto, né? Não é assim? Eu me vejo um pouco Nicodemos, porque quando eu comprei essa Bíblia aqui, eu peguei ela de propósito. É velha essa Bíblia, está toda arrebentada. Já troquei capa umas 2 vezes, já caiu dentro da água, já foi pisoteada em cima, já foi perdida, foi achada. E quando eu fui comprar essa Bíblia, eu fui numa livraria evangélica que não era na minha cidade, porque eu tinha vergonha de comprar uma Bíblia, de andar com uma Bíblia. Na minha limitação, na minha mentalidade de incrédulo, de arrogante, de qualquer coisa que você possa imaginar, eu tinha vergonha de uma Bíblia. Você tem vergonha da Bíblia? Não, né? Graças a Deus. Então estamos bem aqui até então. Eu tinha vergonha. Então Nicodemos, eu acho que era tipo isso. Ele conhecia toda a lei, todas as escrituras. Era um mestre da lei, diz a escritura. O maioral da lei. Ele era um cara. Ele vai ter com Jesus de noite. E aí começa esse diálogo. Eu já avancei um pouco no diálogo aqui para a gente ganhar tempo. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, Nicodemos, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas ele continua. Mas o Nicodemos pergunta no versículo 4: como alguém pode nascer de novo sendo velho? Nicodemos, não entendendo muito aquilo, apelou para a razão, para o natural. Mas como é que eu vou nascer de novo na minha idade, 60 e tantos? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus responde, versículo 5. Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Diga assim, amém. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Então, o novo nascimento é a porta de entrada, onde você vislumbra todo o poder, toda a alegria, que de alguma forma você começa a deslumbrar. Você ainda não deslumbra totalmente, mas você pode ver o reino de Deus. Foi o que Jesus disse para Nicodemos. Mas Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino. Então quero
te dar rapidamente, vou tentar ser rápido, queridos, para ver a importância para ti nessa noite. Você carrega o reino dentro de você. Se você é nascido de novo, se você passou pelo primeiro estágio, você é nascido de novo. Então você vê o reino. Amém? E ocorre um fenômeno, um mistério, um milagre. O Espírito Santo vem e habita no teu interior. Você nasce de novo. Teu espírito é renascido. Teu espírito estava como morto e agora é renascido. E você pode agora andar numa novidade de vida. Diga assim: eu posso andar em novidade de vida. O que é em novidade de vida? É ter vida nova a cada manhã. Receber, porque agora eu posso receber de uma outra fonte que começa a jorrar do meu interior. Amém? Então, nascer da água e do Espírito tem a ver com palavra e tem a ver com dons do Espírito. Então, o novo nascimento te faz uma pessoa que vislumbra as coisas. E para você entrar nesse reino, se movimentar nesse reino, andar conforme os padrões desse reino, andar conforme a visão do reino, a conversa do reino, a linguagem do reino, a cultura do reino, você tem que avançar. Você não pode parar no primeiro degrau. E se eu parei no primeiro degrau, o que acontece? Se eu parar no primeiro degrau, acontece uma coisa que a gente vê muito por aí. As pessoas estão na igreja 10 anos, 20 anos, às vezes 30 anos, e continuam com a vida arrebentada. Preste bem atenção. Estar 10, 15, 20 ou 30 anos dentro de uma igreja não significa que ela está andando no reino, dentro dos padrões do reino, que ela está entendendo a linguagem do reino, ela está debaixo de uma cultura do reino, ou seja, que ela possa estar debaixo da bênção de Deus. Testemunho tão triste. Semana passada eu escutei de um casal de amigos que contrataram para reformar determinado imóvel deles um irmão. Só que para dissabor, tristeza desse casal, crentes, amigos, ter que refazer tudo, gastar tudo de novo, e ainda correm o risco de ter que se envolver numa peleja judicial. Então, queridos, pessoas que frequentam igrejas, muitas vezes são nascidas de novo, sim, mas não manifestam o reino de Deus no seu dia a dia. Nós precisamos ser igreja fora da igreja. Isso é reino. Isso é expressar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Vamos ser simples: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso resume tudo. Claro, podemos botar aí um monte de coisas, mas o resumo é esse: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O propósito, queridos, é entrar no reino e não apenas ir para o céu. Estão entendendo isso? Porque mesmo que uma pessoa não esteja se movendo no reino, mesmo que ela não tenha o entendimento do reino, ela pode ser salva sim. Porque salvação é graça de Deus, você não precisa fazer nada para ser salvo. É pura graça, é pura misericórdia de Deus. No momento que alguém recebe esse evangelho, que significa boa nova, boa notícia, o reino chegou, o rei chegou,
Ele te salvou, Ele te resgatou, Ele te dá uma nova vida, uma nova esperança, uma nova perspectiva. Ele creu e confessa com a sua boca, e de coração ele é salvo. Isso é instantâneo. Amém? Você já fez isso, é verdade. E quem não fez, por favor, faça isso hoje. Você está perdendo tempo se não fez ainda. Porque o dia de amanhã, como diz o ditado, né, a Deus pertence. Se a Deus pertence, você não sabe o dia da manhã, então é melhor se reconciliar com Ele já. Porque Ele já fez isso há 2000 anos atrás. E agora eu estou te dando a boa notícia: quem fizer isso é salvo. Amém? Então alguém que está nos assistindo aí no YouTube ou coisa que vale, se você não é salvo, faça uma oração dizendo: Jesus, entre na minha vida, perdoa os meus pecados, eu quero essa nova vida, escreve meu nome no livro da vida, e que o teu Espírito me ensine a partir de agora a andar, a entrar nesse reino, a me movimentar. O que eu faço daqui para frente? Amém? É simples assim, é como conversar com Deus. Não precisa nem ajoelhar. Então, queridos, a salvação é a porta de entrada. A pessoa pode ser salva e viver uma vida, ainda que salva, pasmem, uma vida sem manifestar a graça, o amor de Deus. Uma pessoa amargurada, com ódio no seu coração. Ódio, alguém crente com ódio, sim, porque isso é obra da carne. As obras da carne, elas só são vencidas quando a obra do Espírito é maior. Aí eu expulso os meus demônios interiores. Muitas vezes o pior problema não são os demônios de fora para dentro, é os de dentro para fora. Os demônios de fora, os filhos de Satanás, os espíritos imundos, eles só se aproveitam daquilo que você dá legalidade para ele. A tua obra da carne é alimento para o diabo, é verdade. Mas muitas vezes o gerador de tudo é você mesmo. Você que eu digo os outros, está aqui em São Paulo, sei onde. Não aqui. Então, nós precisamos entender que o propósito é entrar no reino e não apenas ir para o céu. Porque o ladrão da cruz ao lado de Jesus, lembrem lá da cena? Um outro ladrão fazia mau crédito daquilo que o Salvador estava passando ali, e o outro ladrão dizia: Senhor, eu creio em tudo isso. Qual foi a palavra de Jesus para esse ladrão? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Em outras palavras, você acabou de ser salvo, ladrão. E o outro não. Aquele ladrão manifestou o reino de Deus em algum momento na vida dele? Nunca. Ele partiu dali para a glória mesmo. Estão entendendo? Salvação é uma coisa, manifestar o reino, viver uma vida abundante. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em... Diga de novo: eu vim para que tenham vida e a tenham em... O que é abundância? Se não exuberância, aquilo que sobra, que derrama. Eu vou botando água nesse copo, vai, daqui a pouco abunda, vai para fora. Então você é tão próspero que você pode alcançar, tocar os outros. Você é tão feliz, você é tão realizado, você é tão curado que você pode curar os outros. Isso é a vida abundante. É para isso que Jesus veio. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Mas tem gente que fica na porta de entrada. Eu quero o céu, eu quero ir morar no céu. Até tem musiquinha disso, né? Eu vou morar no céu. Ok, mas esse não é o propósito.
final. Estão entendendo, gente? Vamos adiante, vocês vão entender mais. Lucas 19:10, não precisa projetar, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, e não buscar e salvar o perdido, apenas o perdido. Eu e vocês todos aqui um dia estávamos perdidos, como ovelhas sem pastor. Mas o que diz na Escritura é que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, aquilo tudo que se havia perdido. Lembra que eu falei lá do primeiro Adão, do jardim do Éden? Que o homem tinha a presença de Deus, que tinha a glória de Deus manifesta. Né? O homem, quando eu digo, é o homem, a mulher, a família. Mas, no segundo Adão, que é Cristo, agora Deus diz que eu vou resgatar aquilo que se havia perdido. A comunhão do jardim, o domínio sobre toda a criação. O domínio não no sentido de mandar, mas de exercer o domínio. Essa palavra é mal utilizada. Quando Deus está falando em domínio, Ele está falando de cuidado, de propósito, de destino, de controlar todas as coisas. Eu nunca me esqueço do salmo que diz, eu me esqueço até o endereço, mas eu não esqueço do que ele diz, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Deus nunca mudou de ideia, amados. Ele nunca mudou de ideia. Por isso que Jesus veio. Aliás, ele já tinha profetizado isso lá no início, lá em Gênesis capítulo 3, quando ele disse que a semente da mulher pisará na cabeça da serpente, o diabo. E foi isso que aconteceu, aleluia. Você pode dizer um aleluia, um amém, um glória a Deus. Mas também 1 João diz que quem comete pecado do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, por isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer ou destruir as obras do diabo. Desfazer. Uma coisa, queridos, preste bem atenção agora, olha aqui para mim. Uma coisa é salvação, outra coisa é cumprir o propósito de Deus nessa terra. Amém? Vou falar de novo. Uma coisa é salvação, outra coisa é você cumprir com o propósito de Deus nessa terra. A salvação é o começo de tudo. Você não precisa fazer nada. Você não precisa pagar promessa. Você não precisa andar de joelho. Você não precisa fazer uma oração impostada. Você não precisa nada. Você precisa de crer. Crer no seu coração e confessar com a sua boca. Crer no seu coração e confessar com a sua boca. Esse é o seu trabalho para ser salvo. E Deus colocou essa fé em todo homem, sabia disso? Por isso que a fé pode ser acrescentada. Porque se é um mínimo de fé que está lá no coração, mesmo que coração amordecido, morto praticamente, sem vida de Deus lá dentro, essa essência que está no homem, que o faz diferente de qualquer ser animal, que Deus já imputou no DNA das pessoas, que faz com que ele, quando seja exposto ao Evangelho, seus olhos se abram. Ah, mas é todos? Não. A Bíblia não diz que é todos. Mas Deus quer que todos se salvem. Diga assim, glória a Deus. Essa é uma boa notícia. Deus quer que toda pessoa seja salva. Põe para mim lá 1 Timóteo 2, versículo 2, 1 Timóteo capítulo 2, verso 3, 4 e 5.
Então Deus quer que todos sejam salvos. Agora, todos serão salvos? Pelo que a gente lê aqui, não. Eu acho que não, porque o meu tio não quer aceitar Jesus, porque não sei o quê, meu marido, meu filho. Não, querido, você não pode andar pelo que você está vendo. Não, você tem que andar por aqui, ó. Senão você é incrédulo. Não, a minha experiência diz que isso, aquilo, não. Quando tem 3 pessoas crentes na família, o quarto não se converte. Já ouvi bobagem de todo tipo, desse tipo. O que diz aqui na Escritura? Pois isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Toca adiante. O qual deseja, lê comigo, o qual deseja que, palavra, todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, mais do que salvos. Meu Deus. E cheguem ao pleno, à plenitude do conhecimento da verdade. E agora eu te pergunto, quem é a verdade? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Deus não quer que ninguém se perca. Por isso que eu creio no livre-arbítrio, que significa que nós temos livre-arbítrio. Nós podemos não querer ser salvos. Eu posso ser louco o suficiente para não querer ser salvo. Agora eu posso ter desconhecimento da salvação, é diferente. Mas também a Bíblia nos informa que de uma forma ou de outra, todo homem, quando eu falo homem, é homem e mulher, claro, homem e gênero. Todo homem terá uma oportunidade de ouvir, de perceber com relação à salvação. Não é lindo isso? Claro que a maneira mais prática e mais fácil que Deus bolou nisso tudo é usar a mim e a você, amém? Diga assim, eu tenho o ministério da reconciliação, diga aleluia, glória a Deus. Então se você não sabia qual é o seu ministério até hoje, já tem um, toca nesse, depois você descobre os outros, amém? Glória a Deus. Mas eu sou o quê? Eu sou pastor, evangelista, apóstolo, profeta. Qual é meu dom? É de línguas? É de curar? Que lindo, eu tenho dom de revelação. Eu tenho palavra de conhecimento. Querido, primeiro, você pode ter tudo isso, graças a Deus. Amém? São dons do Espírito, são presentes. Os dons de ministério são dons de Jesus, Ele que dá, para alguns. Mas agora todos, diga assim, todos, nós temos o ministério da reconciliação. Diga assim, uai, ai. Ou diga que maravilha. Poucos disseram que maravilha. Mas eu só tenho 13 anos, pastor. Você não tem amigos e amigas de 12, de 13? Tem, então, está aí o campo. Pronto, simples. Mas eu não conheço a Bíblia, pastor. Não tem problema, você fala. Você é uma Bíbliazinha ambulante, querido. Não tem outro jeito. São princípios, é graça de Deus que é instalada em você. Você nasceu de novo, é nova criação. As coisas velhas se passaram e tudo se continua fazendo novo. Ali quando a Bíblia traduz se fez novo, a gente não entende, os verbos lá no grego é diferente. Ali quer dizer que continua se fazendo novo a cada dia, é novo. Amanhã é novo de novo, depois da manhã é novo de novo. Por isso quando eu olho para minha esposa eu digo, você não envelhece. Ela disse, é unção de Jesus. É claro, e é verdade. E assim com cada um de nós somos renovados. E às vezes até no físico mesmo, amém? As meninas dizem, graças a Deus.
Aleluia, né? Bom, mas a salvação vocês sabem que é pela graça, amém? Mas vamos ler, Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então você teve que pagar promessa, teve que fazer qualquer coisa? Não. Você teve que dar boas ofertas para ser salvo? Não. E isto não vem de vós, porque é dom de Deus. Amém? Até a fé para te salvar, querido, você que me ouve aí nas redes sociais, até a fé para te salvar vem de Deus. Então toma posse disso. Vocês todos aqui são salvos? Amém? Quem não aceitou Jesus aqui, levanta a mão bem. Amém. Tá bom. Quem não aceitou, aceita agora. Amém? Não tem problema nenhum. Aí nós estamos tudo em família aqui, ok? Então, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, não tem obras envolvidas aqui para ser salvo. Aqui é o primeiro passo. Só que para o reino tem obras. É. Por isso, salvação e o reino. Até aqui está tudo muito bom. É deitado em berço esplêndido. Só vem a bênção. É o primeiro amor, só vem a bênção, e a bênção vem, e a bênção chega, e é uma maravilha, que os novos na fé são aqueles que mais ganham gente para Jesus. Vocês aí, amém? Quem é novo na fé aí? Quem é que tem menos de 2 anos de fé aqui? Levanta a mão, bem alto. Menos de 2 anos de fé. Não é tudo mais de 2 anos? Assim, Hoje só estão os velhos, então? Só estão os experientes hoje? Que maravilha! Mas que bom isso. Então vocês vão aprender a caminhar mais no reino hoje, amém? Eu devia ter feito essa pergunta antes, mas não tem problema. Então, amados, aqui para mim ser rápido, Deus quer que toda pessoa seja salva, já vimos. Mais que salvação, temos que cumprir um propósito de Deus na terra. Efésios 1:5 e depois Efésios 1:9. Por favor, Félix. Efésios 1:5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. Aqui fala a palavra beneplácito nessa tradução aí da Almeida atualizada, mas é o bom propósito da sua vontade que eu acabei de ler. Então, queridos, Ele em amor, Ele quem? Jesus nos predestinou para sermos adotados como filhos. E aqui é filhos maduros, tá? A palavra filhos aqui é filhos maduros. E o versículo 9: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo seu beneplácito. De novo, a palavrinha difícil apareceu ali, que Ele propôs, propósito, tá? Efésios 4:14, vai lá. O propósito é que não sejamos mais como crianças. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que se induzem ao erro, para que não mais sejamos meninos, inconstantes, a mesma coisa, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência, dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Então, o propósito é que nós sejamos filhos maduros, não meros convertidos. Então isso propõe um crescimento, amém? Por isso que você faz trilha de treinamento. Se você está numa igreja apostólica e você sabe que tem todo um processo para que você, facilitador para que você cresça.
Isso não é só porque nós queremos que você cresça e tenha a sua célula, não. É para que você expresse todo o propósito de Deus aqui na terra. E isso te tornará um homem ou uma mulher feliz. É isso. Eu só posso ser feliz quando eu me vejo no centro da vontade de Deus, fazendo o propósito de Deus. Eu só posso ser completamente ou plenamente feliz nessa condição. Não tem outra, não tem um meio termo. Por isso que muitas vezes o diabo, usando pessoas, evidentemente, te passa uma rasteira. Você tem que reiniciar, recomeça, não dá certo, começa de novo, não dá certo, começa outra vez, não deu certo, vai de novo, não deu certo, muda um pouco, vai, entendeu? É assim. É assim. Esse é o andar no reino. Entenda o propósito. Filipenses 3:12. Vai lá, põe lá, Félix. Filipenses 3:12. Não, Paulo falando aos filipenses, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Aqui usa a palavra alcançar. Lá no original se adapta melhor conquistar. Alcançar, tudo bem, eu preciso alcançar aquilo. Mas eu posso alcançar bem devagarinho, Conquistar já é um termo que te remete, é algo que muitas vezes pode ser desafiador. Eu preciso conquistar. Então, queridos, em resumo da ópera, o que Paulo está falando aos filipenses é que eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito. Paulo dizendo que não era perfeito. Imagina eu e você. Mas eu prossigo para o alvo. Quer dizer, ele continua, ele não para. Ele não para na primeira bênção que ele recebe. Ele não para frente de toda a perseguição. Ele de perseguidor se tornou um perseguido. Ele não para, ele não desiste nem na última semana no cárcere em Roma, sabendo que os próximos 5 ou 6 dias ele ia ter sua cabeça decepada no toco. E assim foi. Nada pode deter um homem, uma mulher com esse destino de Deus na sua vida. Nada pode deter. Nada pode deter, queridos. Nada, nem a morte. Porque ele entendeu e ela entendeu que são imortais. Então Paulo diz o quê? Não que eu o tenha recebido tudo, ou tenha já obtido perfeição. Nós não precisamos ser perfeitos para fazer aquilo que tem que ser feito. Muitos esperam perfeição. Ah não, mas quando isso aqui tiver, ah não, quando isso aqui, a minha vida ainda tem esse problema. Não é assim, queridos. Não espere ter tudo resolvido na tua vida para ser um reconciliador, para entrar nesse movimento do reino e ter vida abundante. Se você esperar que todas, talvez as mazelas da sua vida, não sei, os seus problemas pessoais, interpessoais, eu não sei. Isso é tu com o Senhor, talvez com o teu pastor, com o teu discipulador. Cresça. Tenha como objetivo crescer. Crescer na fé, na perseverança, no amor. Você vai ver que dia a dia as barreiras vão ser derrubadas, uma a uma. Eu digo isso em nome de Jesus, porque a Escritura garante isso. Amém. Nada pode te separar do amor de Deus. Nem profundidade, nem abismo, nem demônios. Nada vai te separar do amor de Deus.
Então você tem que avançar em meio a tribulações. O reino de Deus é isso. Aqui não se trata de salvação, vocês entenderam? Salvação é algo que pode acontecer amanhã. Eu parti dessa para melhor e fui salvo. Ladrão da cruz não teve tempo de se batizar, não foi para a célula, não fez discipulado, não fez nada, não fez trilha, não fez nada, mas foi salvo. Maravilha, glória, graças a Deus, a favor imerecido. Isso é graça. Agora, a proposta de Deus, se fosse assim, queridos, aqui do lado nós mandávamos construir o cemitério. O pessoal vinha do encontro, já mandava matar tudo e enterrava, porque estava salvo, tinha. Não é assim. Não é assim. Crescei na graça e no conhecimento de Deus. Então você tem que se envolver, você tem que andar nesse reino. Por isso que Nicodemos não entendeu nada. Como ele não entendeu nada, Jesus já deu a chapuletada mais forte ainda. Nicodemos, se tu não nascer da água do Espírito, você não pode entrar no reino. Uau. Ele se entortou todo, aí teve todo um diálogo lá, ele, não sei se entendeu até hoje, não sei se vão saber, talvez na glória um dia, até encontramos com Nicodemos lá, se ele creu, né? Então, queridos, entenda esse propósito, né? Paulo foi bem claro: eu prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado. E essa palavra conquistado é catalambano. É bem esquisito, é grego, né? Grego é esquisito mesmo. Catalambano, que diz assim, ela significa muitas coisas, mas algumas dizem apoderar-se, tomar posse de alguma coisa, né? Então, se apoderar daquilo que o reino de Deus, através de Cristo, me deu, essa vida abundante. Por isso que Jesus ensinou a orar: Senhor, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra, no meu trabalho, na minha família, na minha empresa, no meu emprego, no meu vizinho, assim na terra. Pensa alguma coisa da terra, coisas da terra, dos meus filhos, do meu pai, na minha mãe. Senhor, seja feito aqui na terra como é no céu. Lá é perfeito, aqui ainda é imperfeito. E quando nós oramos assim, nós temos a possibilidade de trazer o céu para a terra, ou conectar o céu com a terra de alguma forma misteriosa, maravilhosa, poderosa. Por isso que Jesus disse para os seus discípulos lá na Cesareia, quando ele disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja, ele diz assim: eu te darei as chaves do reino, e o que ligares na terra é ligado no céu, o que desligares da terra será desligado no céu. Isso é autoridade, isso é toda autoridade, só para quem anda no reino. Quem está interessado só ser salvo e ir para o céu, não vai ter essa autoridade. Não vai ter essa autoridade. Preciso crescer, é preciso avançar. Toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Jesus disse, o último mandamento de Jesus, queridos, foi, eu queria estar lá nesse momento, eu não sei, é um negócio muito louco, muito tremendo. Imagina 2000 anos atrás, o Salvador, o Messias, ressuscita, fica 40 dias ali no meio daquele povo alucinado, ensinando acerca do reino de Deus. E um belo dia ele vai num monte, como ele gostava de fazer, ensinar no monte. Ele vai dar as últimas instruções. Só tinha 500, não eram mais os milhares, as multidões. Porque as multidões estavam interessadas em pão, em peixe, muitas vezes, ou numa cura, numa libertação, sabe? Quantas pessoas talvez que você já conheceu vieram na igreja, receberam um milagre, receberam uma bênção de Deus, uma cura, sei eu, e sumiu.
sumiu. E você corre atrás e não vem para a célula. Não, o que eu queria já está resolvido, eu recebi uma cura. Essa é a fé mística. Esse é o mesmo que vai no curandeiro para receber uma bênção, como é que é? Benzida. É o mesmo que vai na cartomante para ver a sorte, tá? A cartomante diz, você vai ser muito feliz, vai casar com uma loura de olhos azuis que vai tirar todo o dinheiro. Ixi. É a mesma coisa, é misticismo. Isso não é cristianismo. Estão entendendo? Não tem nada a ver. Então, amados, finalizando, os vencedores herdarão o reino, amém? Diga assim, só os vencedores herdarão o reino. É o que está lá em Apocalipse. Está escrito umas 4 vezes lá. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Uau, o que eu preciso vencer? Qual é o esforço? Porque, se a fé é sem obras, por que eu tenho que vencer alguma coisa? Vencer significa luta, e Paulo faz essa figura. Ele usa a figura de um jogo, uns Jogos Olímpicos que já tinham naquela época, que os gregos tinham inventado isso. Ele diz que corria para o alvo, ele diz que não esmurrava o vento, ele diz que dava socos de coisas que tinham que ser derrubadas, em outras palavras. Ou seja, havia um esforço, gastava energia, suava, intelecto, energia, lábia, esforço mesmo, botar a mão no bolso, contribuir para a obra de Deus. Salvação não pede nada disso. Não pede nada disso. Agora, reino sim. A diferença é, queridos, que quem é salvo por salvação, simplesmente, é um dom, é um presente de Deus. Agora, no reino você tem o quê? Galardão. Diga assim, galardão. Fala de novo, galardão. Se você não sabe o que essa palavra significa, salário, pagamento, paga, retribuição. Agora, não comece a andar no reino só porque você vai ter galardões, porque Deus sonda o coração e sabe das intenções mais profundas do nosso coração. Eu vou ter galardão, então eu vou fazer. Então você vira um ativista do reino. Tem ativista para tudo hoje, vai ter um ativista do reino. Mas o teu coração de fato não está naquilo ali. O teu coração de fato não está nas pessoas. O teu coração de fato não está no reino. Paz e alegria, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Teu coração está em você ser aclamado pelos homens, chegar e fazer um discurso bacana, fazer uma oração bonita, e falarem, como ele é espiritual, como esse homem, essa mulher de Deus. Não vai dar certo. Sabe o que Jesus diz para esses? Quando ele faz para receber elogio dos homens, Jesus fala lá em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, um dia você estude tudo isso, a constituição do reino está lá, 5, 6 e 7 de Mateus. Sabe o que Jesus diz para isso? Aqueles que querem fazer algo para o reino, para se mostrar, já receberam seu galardão. Quando alguém diz, quando ele faz por elogio, e recebe o elogio dos homens, ele já recebeu o seu galardão. Não significa se alguém recebe elogio, mas o coração dele não está aquilo não é galardão, é um elogio. Deu para entender? Galardão, queridos, são presentes inefáveis da parte de Deus para aqueles que são seus servos. Eu não vou entrar nesse ensino profundo que não vai dar tempo, mas vocês precisam entender que tem uma diferença entre salvação e reino. Diga assim, salvação e reino.
Os vencedores herdarão o reino. Apocalipse 3:21, por favor. Está lá? Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu. Diga assim: uau, meu Deus. Vai ter lugar para todo mundo? Vai. Vai. Se Deus está falando que é, Jesus está falando aqui. Queridos, isso não é literal. Significa uma posição de autoridade. Estão entendendo? Ou você pensou que ia ter um monte de troninho lá para você sentar do lado de Jesus? Literalmente falando, não. Uma posição de autoridade. Autoridade sobre os demônios, autoridade sobre até as coisas criadas, autoridade de dizer: enfermidade, sai dessa vida em nome de Jesus. Espírito de morte, eu te repreendo. Autoridade. Eu comecei a falar sobre o último mandamento de Jesus e não sei por que cortei. Tinha lá 500 pessoas no monte, como ele costumava fazer, ensinar no monte. Mateus 28 diz assim: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Tinha 500 irmãos ali, a Bíblia diz que tinha 500 irmãos, né? Que eu falei que não era mais multidão, coisa e tal. Que a maioria dispersou, né? Aquela religião parece que terminou. Quando Jesus morreu o nosso líder, né? Até os próprios discípulos, vocês conhecem a história, né? Tem um que negou Jesus até 3 vezes. E muitos querem jogar fora aquele que nega uma vez Jesus, não veio mais na célula, aí tu não vai mais atrás dele. Ele negou uma vez, Pedro negou 3 vezes e foi restaurado por Cristo. O que está perdendo tempo? Vai atrás. Profetiza sobre aquela vida. Vai atrás. Vai atrás. Não perde o foco. Então Jesus deu a ordem, mas ele, antes de dar o último mandamento, ele disse: toda a autoridade foi-me dada nos céus, foi-me dada nos céus e na terra. Vão e discipulem as nações, ensinando, batizando, como vos tenho ensinado, e eu estarei convosco até o fim dos tempos. Preste atenção. Foi-me dada toda autoridade nos céus e da terra. Eu estou indo embora dessa terra aqui, mas eu vou voltar, né? Como os anjos depois falaram. Anjos se manifestaram e falaram. Quando Jesus estava subindo aos céus, em Atos capítulo 1, diz que os anjos, vieram anjos ali e se manifestaram. Vocês estão vendo? Do jeito que ele está subindo nas nuvens, é o jeito que ele vai voltar uma segunda vez. Uau! Então essa promessa ficou. Mas antes dele subir, ele disse: vão e discipulem as nações. Olha a amplitude disso. Quando você está discipulando alguém lá no bairro, lá, e você está cumprindo com esse mandato, porque aquela pessoa é integrante de uma nação. Nação só existem com pessoas. Nação não é a personalidade jurídica, CNPJ. Eu posso ter uma empresa com uma pessoa só, eu não posso ter uma nação. Nação é uma reunião, é um povo. Vão e discipulem as nações. Deus ama as nações. As profecias dão conta dizendo que as nações virão e beberão da palavra que vem de Jerusalém, que vem do trono, que vem de Deus. As nações correrão e adorarão o Senhor. Todas as nações da terra, inclusive a profecia, meu Deus, Amós, Isaías, diz que elas
deixarão de lado as armas, deixarão de lado as suas picuinhas, deixarão de lado e transformarão suas armas em foices e arados, numa linguagem poética, ou seja, aquilo que os separa, aquilo que os faz separação, como nós temos hoje, nações degladiando-se uma com as outras, como todo tempo existiu isso não é novidade, desde sempre. Mas haverá um dia, quando as nações forem discipuladas, é palavra de Deus. Provavelmente eu não vou estar vivo para ver, mas eu não sei. O meu e o teu propósito tem que ser deixar algo de melhor no Brasil, na tua família, na tua cidade, no teu bairro, na tua rua, na tua casa. É deixar algo melhor para a tua próxima geração. Algo melhor. Esse é o propósito de tudo, queridos. Deus ama isso. Deus quer isso. Deus ama as nações, a ponto de dizer que as suas armas, que elas se degladiam, serão transformadas em arados. Ou seja, aquilo que fazias tentarem ser superior uma das outras, armas nucleares, por exemplo, no futuro, predito pela Escritura, serão coisas que abençoarão, trarão alimento físico, comida mesmo, e alimento espiritual. Porque há um rio que flui desde a cidade de Deus, e esse rio flui a ponto de tocar nas margens, e ali boas árvores que dão excelentes frutos nascem, e elas frutificam todas as gerações, de geração em geração. Na sua época, frutos deliciosos frutificam, frutificam e frutificam. Amém, amém. E ao que vencer, estava escrito ali: eu considerei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, queridos, eu vou encerrar aqui falando um pouquinho rapidamente sobre a parábola do jovem rico, porque ela vai ilustrar. Ela vai ilustrar, queridos. A parábola do jovem rico vocês devem conhecer. Pode botar aí, Félix, Marcos 10. Marcos 10. Pode começar no versículo 17, vai passando. 17, 18, vai passando. Só para a gente... Eu vou ler bem rápido, tá? Ora, ao sair para se pôr a caminho, correu para ele, para Jesus, né, um homem, o qual ajoelhou diante dele. Esse homem nas traduções mais tradicionais diz um jovem, tá? Por isso que é a palavra do jovem rico. Parábola do jovem rico. Então esse homem, que é um jovem, o qual se ajoelhou diante dele, lhe perguntou: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Olha lá, voltamos no início da ministração, né? Salvação, a pergunta dele, vai. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Continua. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém defraudarás, honra teu pai e tua mãe. Ele perguntou o que ele precisava para fazer para ser salvo. Jesus está dando a resposta. Lembra, nós estamos no tempo da lei ali, a cruz não, o sangue não tinha sido derramado, então é a resposta que ele precisava. Como é que aqueles crentes antes de Jesus foram salvos? Assim, dessa forma. É o que está na lei. Jesus veio para cumprir a lei. Toda a Bíblia é inspirada, gente. Vamos lá. Ele, porém, lhe replicou: mestre, tudo isso eu já tenho guardado desde a minha juventude. Uau, Jesus podia dizer: está bom, está salvo, vai embora, o que está me incomodando? Não, Jesus apelou
para o propósito. Olha o que Jesus faz com ele. Vamos lá. Jesus olhando para ele, eu imagino aquele olhar, meu Deus, aquele olhar que derrete, né? Hein? Imagina Jesus olhando para você. E você com aquele negócio no coração que o jovem rico tinha. Vamos lá. Ele estava salvo, tá? Antes que vocês me perguntem, ele estava bem salvo, porque ele fazia tudo aquilo, honrava pai e mãe, fazia tudo o que tinha que fazer, era bom, homem bom. Mas olha lá, Jesus olhando para ele, o amou. Ele olhou e o amou, queridos. Porque ele não queria que ele ficasse só naquilo ali, queridos. Vende tudo que tens, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Aí ele está falando do galardão. E vem e segue-me. Eu imagino a cara do jovem. Eu queria estar lá, queria estar batendo umas fotos, sabe? Ou filmando. Sabe aquele religioso que faz tudo certinho, que vai na missa no domingo, que vai no culto às 9 da manhã, vai no culto da noite, que dá o dízimo, tudo certinho. Vende tudo que tu tem. Jesus sabia que ele era muito rico, mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Continua. Então Jesus, olhando em redor, disse a seus discípulos: vocês acabaram de aprender mais uma. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Aí uns incautos dizem assim, viu, os ricos, é difícil os ricos se salvar, porque está lá escrito na Bíblia que rico é difícil, não se salva. Quem disse isso? Jesus não disse isso. O homem era salvo, gente. O problema era o seguinte: o coração dele não estava no reino, o coração dele estava nos bens, o coração dele estava na sua riqueza. Quem sabe ele veio de herança dos seus pais, ou ele ainda teve que lutar muito por aquilo. Isso, na época, ou qualquer época do mundo, ter bens, uma ótima herança, te dá um certo empoderamento. E ele estava mais preocupado com isso. Então continua, o mestre está ensinando. 24, vai, vamos lá. E os discípulos se maravilharam dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Vai. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então o pessoal usa essa palavra para dizer que o rico não entra. Então como é que um camelo vai passar pelo buraco da agulha? Eu começo a fazer essa comparação. Na verdade, Jesus estava usando, queridos, uma situação natural e real daqueles dias. Quando o portão principal de Jerusalém se fechava de noite, certo horário da noite, porque as cidades eram muradas, tinha um buraquinho pequeno, uma portinha pequena, que era a porta dos camelos. Só que essa porta, o camelo tinha que andar agachado e tinha que tirar toda a bagagem. Não podia entrar com a sua riqueza, com seus bens, e tinha que se abaixar ainda, tinha que se humilhar bem. Estão entendendo? É isso que Jesus está falando. É difícil um rico se humilhar a tal ponto, deixar para trás aquilo que é a sua soberba, aquilo que o soberbece, a marca do seu carro, a sua BMW, o seu terno importado. É difícil, isso que está dizendo, ir entrar no reino de Deus e manifestar essa graça, esse favor imerecido. É disso que ele está falando. Continua. Com isso eles ficaram sobremaneira maravilhados, dizendo entre si:
quem pode então ser salvo? Eles também não estavam entendendo muito direito. Vai. Jesus, fixando os olhos neles, respondeu: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Jesus está dizendo: eu posso salvar até esse homem rico. Agora, galardão, sentar comigo no meu trono? Não. Só os vencedores. Só aqueles que sabem o seu propósito. Só aqueles que conhecem o seu destino em Deus. Sabem que estão aqui para fazer a diferença no meio em que estão. Eu dei exemplo da menininha de 13 anos, falando para a menininha de 13 anos. É assim mesmo. Ficar, mas eu sou advogado, eu não sou pastor. Vai pregar para os advogados. Eu sou empresário. O empresário vai falar para os empresários. Não? Aí Pedro começou a argumentar. Pedro sempre muito argumentativo, né? A dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Olha a curiosidade do Pedrão. Eu, se eu estivesse lá, também faria essa pergunta. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado, preste atenção, casa, ou irmãos, irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho. Nas outras traduções está do reino de Deus, mas vai nessa mesmo, que não receba 100 vezes tanto, ou 100 vezes mais, em umas outras traduções, já nesse tempo, diga, já agora. Em quê? Em casas, irmãos, irmãs, em mães, em filhos e campos, com perseguições. Murchou. Não. Lembra de Paulo guerreando, fazendo a vontade de Deus? Lembra Jesus dizendo: eu estou convosco até o final dos tempos, eu lhes enviarei o Consolador. Reino tem guerra, queridos. Reino tem batalha. Mas Romanos diz que você é mais do que vencedor. Amém? Então nós receberemos 100 vezes tanto já nesse tempo, que é no tempo que nós estamos vivendo, e no tempo e no mundo vindouro, a vida eterna. Amém? Continua 31. Mas muitos que são primeiros serão últimos, e muitos que são últimos serão primeiros. Esse é o trocadilho. Jesus sempre deixa um mistério. Amém? Às vezes aquele que você pensa: esse não tem jeito não, esse nunca vai se salvar. Pois ele vai. Ele vai receber galardão, muitas vezes, que você nem imagina. Amém? Glória a Deus. Você está feliz? Você está feliz mesmo? Glória a Deus por isso, então. Então eu vou encerrar pedindo para você ficar de pé. Nós vamos agora exercer uma função do reino muito importante, que é trazer nossos dízimos, nossas ofertas, nossas contribuições. E agora você vai ter a oportunidade ímpar de manifestar o reino de Deus, que não é comida nem bebida. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aí alguém pode estar coçando a cabeça, aí não aqui, mas aí na internet. Não é comida nem bebida, mas e o dinheiro, o que faz? Compra comida, compra bebida, paga as contas. Só que esse é o pensamento do jovem rico, apenas. O pensamento meu e teu, que somos nascidos de Deus e entendemos o propósito, vê mais além.
vê que isso é honra ao Senhor. Vê que isso, além de honra, nós estamos trazendo bênção e prosperidade para a nossa casa e para a nossa descendência. E estamos ensinando aqueles que nos rodeiam a viver uma vida abundante. Portanto, seja liberal ao máximo hoje. Eu não sei o que o Senhor propôs no teu coração. Se é o dízimo, é o dízimo. Mas se você, além do dízimo, ou quer trazer uma oferta, faça isso com alegria. A Escritura diz para você fazer isso com alegria, com singeleza de coração, como se fosse uma criança mesmo, né? Então, pegue a tua oferta, o teu dízimo, levanta aí e ore assim comigo. Senhor, apresento a Ti um sinal profético, um sinal que faz com que o reino avance nessa terra. Nós sabemos, Pai, que dízimos, ofertas, primícias, não são simplesmente um valor em dinheiro. Muito mais do que isso. Infinitamente mais do que isso, Pai. Primeiro lugar, é honra a quem merece honra. Segundo lugar, eu sei que essa terra é uma terra fértil. Por isso, a tua instrução é que se semeasse em terras férteis, que o fruto se daria múltiplas vezes, a 30, 60, 100 vezes, muito mais do que imaginamos ou pensamos. Tu disseste, Pai, ali na parábola do jovem rico, que ainda nesse tempo presente, Tu nos abençoaria, nos daria 100 vezes mais aquilo tudo que representou ou que representa o nosso esforço para que o Teu reino seja estabelecido nessa terra. E ainda oro mais, como um sinal profético, essa minha oferta, esse dízimo, essa primícia, estabelecerão um novo tempo para a minha família, a partir de hoje. Eu declaro isso em nome de Jesus, e graças a Deus, amém? Se você creu, vem aqui e faça isso agora, em nome de Jesus. Aleluia! Se você quiser uma oração, alguma coisa em específico, por favor, nos procure aqui embaixo depois. Tenha uma semana de vitória, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Não saia sem profetizar na vida de alguém aí, uma bênção, né? Profetiza uma bênção aí na vida de alguém. Amém? Glória a Deus. Seja muito abençoado em nome de Jesus.